Senhora Presidente, senhoras deputados, deputadas, é uma alegria muito grande fazer uso desse espaço, nesse dia, e no qual quero aqui saudar e dizer que é uma alegria muito grande receber aqui o deputado Fábio Porta, nosso deputado, um sociólogo, político, italiano radicado no Brasil. E também da professora Rosária Barbato, no qual eu quero saudar a todos os nossos visitantes, a pessoa também do vereador Ângelo Vagnoni, dar as boas-vindas a todos os visitantes. Dizer que é uma alegria muito grande recebermos aqui o deputado e também falar um pouquinho, o presidente já citava um pouco o currículo do nosso visitante, dizer, deputado, que é uma alegria saber que desde 98 Vossa Excelência reside em São Paulo, foi eleito deputado para a Câmara dos Deputados na Itália em 2008, pelo PD, Partido Democrático, sendo eleito pelos residentes, pelos italianos residentes na América do Sul. Reeleito também em 2013 e novamente eleito para a Câmara dos Deputados em 2022. Atualmente é o único político radicado no Brasil a ocupar uma cadeira na composição do parlamento italiano. Em 1998, foi um dos fundadores do Centro Espaço dos Sonhos, da Associação Ponte Brasil-Itália, uma entidade socioassistencial que se dedica a famílias carentes e seus filhos. Em 1999, foi nomeado conselheiro técnico da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo. Em 2000, participou em Roma da primeira conferência dos italianos no mundo e foi uma das testemunhas relatoras no Seminário Internacional sobre Solidariedade e Cooperação. O nosso visitante vem, nessa tarde, a essa casa, para falar um pouco sobre o decreto, lei em discussão no Parlamento italiano, que retira dos descendentes o direito à cidadania italiana a partir da segunda geração. A medida prejudica milhões de descendentes italianos em todo o mundo e é considerada uma medida inconstitucional. Estima-se que no Brasil exista mais de 40 milhões de ítalos descendentes. Por isso, quero dizer que seja bem-vindo aqui, deputado Fábio Porta. E aí, agradeço muito a sua presença e, com certeza, o assunto abordado nesta tarde por Vossa Excelência é um assunto de interesse de todos esses parlamentares. Seja bem-vindo. Muito obrigada, vice-presidente. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor Fábio Porta, deputado ítalo brasileiro. Boa tarde a todos, a todas. Agradeço, em primeiro lugar, a deputada Luciana Rafagnin, que já pelo sobrenome e pelo jeito deve ser em boa companhia aqui neste plenário, traz as suas raízes italianas. Quero cumprimentar todos os deputados, deputadas da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a deputada Maria Vitória, que já teve a honra de conhecer em Roma, o meu amigo deputado Vagnoni, sempre deputado, vereador, a Marisa Barbato, que está hoje comigo, representando o Partido Democrático na América do Sul, os secretários da mesa, os convidados, Paulo Rossi, representando também o movimento sindical, que tanta importância teve e tem na minha trajetória política e profissional, além de humana aqui no Brasil. São 30 anos que eu vivo no Brasil, casei com a brasileira de São Paulo, 25 anos atrás, tenho 2 filhas nascidas no Brasil e esta é a minha segunda pátria. Se é possível falar de primeira ou de segunda pátria, não? Quando as pessoas, e vocês são exemplo, não? Cidadãos que têm dupla cidadania, sabem quanto o amor pelas duas pátrias, neste caso
a Itália e o Brasil é tão importante. Então eu quero agradecer vocês porque posso fazer uso da palavra numa sede tão importante, numa Assembleia Legislativa de um Estado historicamente ligado à nossa história, a história da comunidade italiana no Brasil, a maior comunidade italiana fora da Itália, e principalmente porque esta oportunidade é concedida num momento especial para mim, mas para toda a comunidade italiana que vive no exterior. Em primeiro lugar, porque estamos na véspera de uma importante comemoração. Nós italianos, no dia 25 de abril, comemoraremos 80 anos da libertação do nazismo e do fascismo, ou seja, o início da democracia e da República Italiana, porque até então a Itália era uma monarquia que, junto ao fascismo, levou a Itália numa guerra destruidora, que inclusive causou a imigração de muitos italianos fora da Itália, uma imigração que começou no final do 800 e continuou no início do século passado, onde a maior parte dos nossos imigrantes foi justamente para o Brasil. E quero lembrar estes 80 anos de liberdade e de democracia, porque, falando em cidadania, nós temos uma dívida histórica enorme com este país, que é o Brasil, porque o Brasil foi o único país que enviou próprias tropas, soldados, a morrer pela liberdade de nós italianos, de um lado ao outro do oceano, e foi o único país da América Latina a ter esta grande responsabilidade. E hoje, quem vai para a Itália não deve deixar de visitar o cemitério, o memorial de Pistoia, que representa o sacrifício desta grande comunidade ítalo-brasileira. A oportunidade que hoje me é dada neste plenário é de falar brevemente, sucintamente, de um decreto, de uma medida provisória que foi baixada pelo governo italiano no dia 27 de março. Uma medida provisória normalmente é um tipo de decisão, de normativa que o governo toma em situações de grande emergência, segurança nacional, alguma tragédia de ordem público ou catástrofes naturais. Foi tomada esta medida para bloquear da noite por dia a transmissão de cidadania ius sanguinis, que foi para anos, para quase um século, e depois foi renovada na última lei de cidadania de 1992, um fundamento da nossa pátria, da nossa Constituição. E por que a Itália tem uma lei de cidadania que permite a transmissão pelo sangue da própria cidadania? Justamente porque é um país que tem a maior comunidade de imigrantes fora do próprio território nacional, e esta comunidade emigrou não por própria opção, mas porque foi obrigada a fazê-lo para ajudar quem ficou no nosso país a continuar a sobreviver. E o sacrifício dos milhões de italianos que foram viver, morar, trabalhar fora da Itália, ajudou a Itália até a se reconstruir depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Itália hoje não seria a mesma sem esta contribuição fundamental da nossa comunidade que vive no exterior. E se hoje, como muitos reclamam, alguns dos autores deste decreto, não se fala italiano em grandes países ou com grande frequência, em grandes países como no Brasil, é justamente porque, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, foi proibido falar italiano, foram fechadas as escolas italianas, ou seja, foi proibido de
transmitir a própria cultura, a própria língua às sucessivas gerações. Bem, hoje, esta proibição o governo italiano quer fazer aos próprios descendentes que vivem no exterior, numa forma muito rígida, inclusive não somente se quer limitar a transmissão de cidadania até a segunda geração, ou seja, até os netos, mas se quer também proibir que não nasceu na Itália, ou seja, nasceu aqui no Brasil ou em outros países de grande imigração italiana, continue a transmitir o próprio direito de cidadania. Para fazer um exemplo, e vocês têm muitos exemplos em casa que têm cidadania italiana, minhas filhas que nasceram aqui não transmitirão mais, se o decreto for confirmado pelo parlamento italiano, a própria cidadania, porque precisa ser nascidos na Itália ou precisa viver na Itália até 2 anos antes de transmitir a cidadania aos próprios filhos. Então, uma norma injusta, uma norma que foi tomada sem discutir numa forma adequada junto ao Parlamento, junto à sociedade civil, junto à comunidade italiana no exterior. Nós temos agora 60 dias para aprovar ou para reprovar esta decisão do governo. Na realidade, os 60 dias já estão correndo. Nós, do Partido Democrático, sem dúvida, espero também de outros partidos, estamos já lutando para convencer o governo da erroneidade, da gravidade e da injustiça desta decisão. Se não for possível eliminar totalmente este decreto, vamos tentar, apresentando emendas, modificá-los em algumas partes. Em primeiro lugar, para que o decreto ou esta nova lei passe a valer somente a partir do dia seguinte da própria aprovação para as pessoas que nascerão depois da nova normativa. Vamos lutar para que esta forma de discriminar quem nasceu na Itália de quem nasceu fora da Itália seja eliminada do que está escrito no decreto. Vamos tentar aumentar a transmissão da cidadania à terceira, à quarta geração, se é possível. Vamos respaldar o direito de milhares de pessoas que já estão com o próprio pedido junto aos consulados, junto às entidades como as prefeituras, que têm poder de reconhecer este direito que é a cidadania. O que nós achamos injusto, e termino, são 2 coisas principalmente. Além da maneira antidemocrática, eu diria até anticonstitucional de agir, tudo isso está já levando no mundo inteiro à organização de grandes manifestações contra esta decisão. Mas as 2 coisas são principalmente o fato que esta lei vai contra os interesses do nosso país. A Itália hoje é um país com grande déficit demográfico, é o país no mundo que menos faz filhos, ou seja, um país destinado em 30, 40 anos a haver cortado pela metade a própria população, que significa não conseguir mais sustentar o nosso sistema social, o nosso sistema de aposentadoria, o nosso sistema de saúde, significa não ter um sistema e um mercado de trabalho competitivo com aquele de outros países. Eu, inclusive, apresentei proposta de lei para favorecer a volta dos nossos ítalo-descendentes, porque nós precisamos destas mãos de obra, nós precisamos nas universidades destas pessoas no mundo do trabalho, e nós queremos que, como os ítalo-descendentes possam conhecer e trabalhar, estudar o nosso país, também os nossos filhos italianos possam ter a mesma possibilidade numa reciprocidade total de conhecer, trabalhar, estudar no Brasil, coisa que aconteceu
com as minhas filhas, por exemplo. E a outra coisa que mais doeu no fundo do coração foi a maneira com que o nosso ministro de Relações Exteriores apresentou à opinião pública italiana as motivações que levaram o governo a decidir desta forma urgente e desta forma drástica. Nós fomos apresentados como os oportunistas, como pessoas que querem somente tirar um proveito e umas vantagens da cidadania italiana, falando coisas erradas, como, por exemplo, que o italiano que reside no exterior tem os mesmos direitos na área do atendimento da saúde, por exemplo, do italiano que vive no território nacional. Ou seja, o decreto, a medida provisória, foi apresentada numa forma hostil, gerando hostilidade mesmo na opinião pública italiana com a própria comunidade que vive no exterior. É um ato injusto. Eu tenho certeza que todos os italianos, independentemente da cor política, independentemente das próprias ideias, lutará na Itália e fora da Itália, no próximo sábado, 26 de abril, em São Paulo, no próximo 3 de maio, em Roma e em outras cidades do mundo teremos manifestações públicas contra este decreto. Eu tenho certeza que esta voz, que também, e agradeço a vocês por ter me dado este espaço, sai e vai para o céu, e do céu vai para a Itália, aqui da Assembleia Legislativa do Paraná, chegará aos nossos governantes para entender que fizeram uma coisa errada, injusta, e que a maneira melhor para finalizar as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, que foi terminada no 2024, é reconhecer este erro e restituir o próprio direito de cidadania aos milhões de italianos que vivem no Brasil, a maior e a melhor comunidade italiana que vive fora da Itália. Muito obrigado. Grazie a tutti.